Pesquisadores identificam uma nova variante do vírus HIV em circulação em 3 estados aqui no Brasil. Oi, eu sou Dejaí, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo aqui, não se esquece de se inscrever e já deixa um like aí que ajuda bastante aqui nesse vídeo. Bom, o que acontece é que o vírus HIV é um vírus que sofre por mutação desde o seu surgimento, isso a gente já sabe, né? Mas o que aconteceu é que aqui no Brasil só existia dois subtipos, que era o B e o C. E agora surgiu esse novo subtipo que foi desenvolvido através de uma mutação genética quando os dois tipos de vírus HIV se encontraram no organismo de uma pessoa. E essa nova variante foi encontrada no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e na Bahia. Os pesquisadores mostram que ela responde ao tratamento convencional, ou seja, aos antirretrovirais que já existem, mas uma coisa que eles ainda não têm certeza é se ela progride da mesma forma e se transmite da mesma forma ou de formas diferentes. Isso ainda está sendo pesquisado e estudado. Mas os antirretrovirais que já existem hoje em dia, que a gente que vive com HIV faz o uso para manter o vírus indetectável, ele ainda funciona para essa nova cepa. E o PrEP também funciona. Porém, ainda estão pesquisando se ele tem outras maneiras de ser transmitidos e se ele também age de forma diferente no organismo, né? Se ele progride de outra forma, porque é um vírus de uma certa forma novo, né? Que se mutou através da junção de dois subtipos e gerou esse novo subtipo. A pesquisa foi realizada na Universidade Federal da Bahia, em colaboração com a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, né? E publicado nesta sexta-feira, dia 16. Os pesquisadores descobriram um novo subtipo diferente do que já era conhecido e circulado aqui no Brasil, que eram chamados de B e C. E a hipótese que eles criaram é que a variante encontrada seja resultado da mistura genética desses dois tipos do vírus HIV, o B e o C, né? Que pode ter sido combinado no organismo de uma pessoa que já vive com HIV, gerando esses padrões diferentes que não eram conhecidos anteriormente, né? Então eles estão estudando e pesquisando para saber quais padrões diferentes são esses, né? E se esse vírus vai se comportar da mesma forma que os outros. Mais uma coisa para acalmar a gente, não deixar a gente tão preocupado, é que o tratamento já existente consegue controlar esse vírus. A única coisa que eles não sabem ao certo são as maneiras de transmissão, se continua sendo a mesma, e se esse vírus vai agir da mesma forma no nosso organismo. Então, isso é algo que eles ainda vão estudar. Então, por isso, a gente precisa agora reforçar os cuidados com a prevenção para que esse vírus ele não se espalhe ainda mais aqui no país, né? Até então, ele só está circulando em 3 estados, né? Que é o Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro e na Bahia também. E ele foi descoberto lá na Bahia, através dessa pesquisa da universidade lá, em parceria com a Fiocruz, a Fundação de Oswaldo Cruz, né? Mas como é que essa pesquisa foi feita? Os cientistas analisaram a amostra genética de uma pessoa que vive com HIV e que estava sendo acompanhada em tratamento lá em Salvador, na Bahia, né? E identificou fragmentos de dois tipos diferentes do vírus HIV. Porque todas as pessoas que vivem com HIV faz um exame chamado de tipagem genética, que é para saber qual tipo do vírus HIV que você tem, né? Para ali determinar qual antirretroviral você vai tomar. Não existe só um, existem diversas combinações de antirretrovirais, que cada tipo de organismo vai funcionar ali de uma maneira diferente, né? Então, dependendo do seu organismo, do tipo do vírus HIV que você contraiu, a sua medicação pode ser diferente. E após essa análise, eles compararam as sequências genéticas encontradas em um banco de dados científicos e descobriram a ocorrência de mais 3 casos aqui no país que estavam com esse mesmo padrão. E com esses resultados, a equipe fez um estudo de parentesco que identificou uma conexão entre as 4 amostras e possibilitou a classificação de uma nova variante do vírus HIV, que eles a nomearam de CRF 146-BC. A Joana Paixão Monteiro Cunha, que é uma especialista em biologia celular com foco no vírus HIV e autora dessa pesquisa, ela explica que quando duas variantes infectam uma célula só, ela pode criar um novo recombinante, ou seja, ela pode se mutar ali e virar outra variante, né? Que foi isso que aconteceu. Então é muito importante que você aí, pessoa que viva com HIV, mesmo que você esteja indetectável, você também continue usando prevenções, né? A prevenção ela tem que ser combinada. Mesmo que você faz uso de PrEP, por exemplo, você não pode abandonar o uso da camisinha, porque a PrEP ela funciona, mas pode haver uma falha caso você não use de maneira correta, né? E também a camisinha funciona, mas daí tendo algo a mais, como a prevenção combinada, não sei se vocês conhecem, que é quando você faz o uso de mais um método de prevenção. Ou seja, fazer testes com frequência, usar também o gel lubrificante, que é um aliado muito forte na prevenção, que vai evitar o atrito na penetração, vai evitar o rompimento da prevenção, e esse atrito, ele abre também portas de entradas para qualquer IST, porque esses machucados, eles servem como portas de entradas ali, facilita
o contágio dessas infecções. Então, mesmo que você seja uma pessoa que vive com HIV, que está indetectável e que costuma ter diversas relações casuais, por exemplo, é importante que você use prevenção, porque pode acontecer isso que aconteceu agora, por exemplo, de gerar novos subtipos e novas mutações de vírus HIV. E agora, com esse novo subtipo, a gente precisa redobrar ainda mais os cuidados para que ele não se espalhe ainda mais pelo país, né? Porque existem coisas que não se sabem sobre esse vírus, né? Como, por exemplo, a maneira com que ele é transmitido não se sabe ao certo, e a maneira com que ele vai agir no nosso organismo também não se sabe ao certo. E para que descubra isso, vai levar um bom tempo de pesquisa, né? Então, para que evite novas complicações, é melhor que a gente se cuide. A pesquisadora acrescenta que é possível que uma única pessoa tenha iniciado essa transmissão, né? Mas com a identificação de 3 estados diferentes da região do país, ela acredita que a variante já tenha sido disseminada e que já está circulando, né? Então, por isso, esse alerta aí, né? Mas deixa aí, o que é que isso vai mudar nas nossas vidas? O que é que isso vai mudar no nosso tratamento de pessoa que vive com HIV ou não, né? Gente, isso vai mudar pouca coisa, de uma certa forma, só a questão de você redobrar nos cuidados da prevenção. Mas se você já vive com HIV, você precisa cuidar da sua prevenção e também do seu tratamento, né, para manter aí o vírus indetectável e também evitar que o vírus crie resistência também à medicação, né. Segundo a pesquisadora, a descoberta é importante para acompanhar a evolução do vírus e saber, por exemplo, a taxa de transmissão e propagação, que é isso que eles precisam saber, que até então eles não sabem como ele vai se propagar e como ele vai transmitir. No entanto, para isso ainda é necessário mais estudos, é aquilo que eu falei, vai levar um certo tempo para que eles descubram isso, para que eles estudem ainda mais esse vírus, né? O que se sabe até agora é que essa nova variante responde ao tratamento feito hoje com a terapia antirretroviral, ou seja, as medicações elas continuam funcionando para essa nova variante. O tratamento permanece o mesmo. A única coisa que eles não sabem é aquilo que eu acabei de falar, né? A maneira de transmissão e a maneira que ele vai se propagar. Eu vou repetir isso porque é importante para que a gente saiba que é algo que está sendo estudado ainda. Não é um vírus que é igual aos outros. É um novo vírus HIV, mas ele pode funcionar de maneira diferente. Então, até que a gente descubra isso, é melhor que a gente se cuide sempre, né? Segundo o Ministério da Saúde, estima-se que quase 1 milhão de pessoas vivem com HIV aqui no Brasil, né? E as formas recombinantes do vírus HIV, que é aquilo que eu falei, que o vírus HIV sempre foi um vírus que sofre por mutações, né? Essas formas de mutações recombinantes são responsáveis por cerca de 23% das infecções ao redor do globo, né? E desde 1980, mais de 150 misturas entre as variantes B e C já foram descobertas no mundo. Ou seja, não é a primeira vez que acontece uma mistura dos vírus e que cria um novo vírus. Mas dessa vez está circulando aqui no Brasil, que até então, desde 1980, a gente só tinha 2 tipos circulando aqui. Agora nós temos um terceiro tipo que ainda não se sabe algumas coisas sobre ele e que vai levar um tempo para pesquisar. E até lá, a gente precisa se cuidar, redobrar os cuidados na prevenção, fazer testagem com frequência. E é isso, não precisa de pânico, só precisa de prevenção mesmo e cuidados básicos. E é isso, gente, espero que vocês tenham entendido. Deixem aqui nos comentários se ficou qualquer dúvida, que eu vou adorar responder e conversar com vocês aqui nos comentários. Isso vai enriquecer bastante aqui a nossa comunicação. Deixe um like aqui no vídeo que vai ajudar muito aqui no canal também. Não se esqueça de se inscrever caso você não seja inscrito. Um cheiro e até o próximo vídeo.